Bom dia, queridos. O culto da manhã, o culto da família é um culto que parece que já traz alívio para o nosso dia inteiro, né? Porque esse é o dia que o Senhor fez para nós, amém? A bispa pediu para dar um aviso. Quantas mulheres abençoadas aqui fizeram sua inscrição para irmos ao Betel? Uhul! Então, dia 12 de outubro, às 18 horas, nós temos aqui um encontro marcado, nós temos um Esquenta Betel. Então, todas nós que vamos ao Betel, é necessário, é uma convocação, né, bispo, né? Ah, não vou não, porque é reunião de mulheres. Não, é uma convocação, é algo especial e espiritual também, né? Que vai acontecer aqui no sábado, vai ser numa terça-feira, dia 12 de outubro. Amém, queridas? Às 18 horas, nós estamos convocadas para estar aqui. E eu queria compartilhar com você, nós estamos na campanha de Daniel, então, né, eu também vou ler aqui em Daniel com você, Daniel capítulo 6. Nós temos muitos ensinamentos, estamos aprendendo aí, todo ano a gente aprende coisas novas, o Senhor ministra no nosso coração, né, palavras novas, e escrevemos na nossa cartela pedidos novos e alguns pedidos que ainda não foram realizados. Quem tem? Eu tenho na minha pedido que ainda não foi realizado, mas eu creio e estou com meu coração cheio de fé e de expectativa de que o nosso Deus, Ele vai nos atender. Amém, queridos? Então, Daniel capítulo 6, nós conhecemos. Daniel capítulo 6 conta como Daniel foi levado, né, foi jogado lá na cova dos leões. E a gente vê os processos aqui na vida de Daniel. Daniel passou por vários reinos. Daniel trouxe revelação para reis. Mas ainda assim, ele passou por essa aflição, por esse momento de dificuldade. Às vezes a gente fica se perguntando, não sei se é só eu acho que você também se pergunta, Senhor, mas eu estou fazendo tudo bonitinho. Quem já se pegou falando assim, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a palavra, eu estou me separando para o Senhor, eu não estou dando ouvidos a essas vozes perturbadoras, malignas, que ficam aqui, ó, blá, 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 no meu ouvido. Não, Senhor, eu tenho me colocado diante de Ti, como seu servo, como seu filho, sua filha. Alguém fica se perguntando para o Senhor, fica questionando ao Senhor dessa forma? Só eu? Não, né? A gente fica, né, Senhor? E a gente lê aqui, e a gente vê, gente, mas o homem já não deu uma revelação, já não recebeu de Deus, já não deu, já não passou. Todo mundo já não está vendo que esse homem é de fato homem de Deus. Mas aí vai cair na mão de uns amigos aqui, e aí eu vou ler com você. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles. E aí vem descrevendo tipo uma cadeia de autoridade ali no reino. E aí diz que Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, verso 3, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo
o reino. Aqui diz que Daniel era um cara que ele se distinguia, ele era diferente. Assim como eu e você. Nós somos diferentes uns dos outros e não somos melhores do que ninguém. Amém, queridos? Nós apenas somos diferentes. E essa diferença acontece aqui na vida de Daniel, diz que é porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E eu tenho certeza que eu e você, em nome de Jesus, podemos falar: Senhor, eu quero ser cheia do Teu Espírito cada dia mais, para que eu me torne uma pessoa diferente aonde eu estiver. Até se eu estiver sozinha, só eu e o Senhor, eu preciso ser uma pessoa diferente. Uma pessoa diferente, ela faz a diferença. Quando alguém olha, tá todo mundo ali, uniforme, tudo bonitinho. Mas quando alguém olha, bate o olho, seu chefe, seja na sua família, fulano é diferente por isso. Mas essa diferença não protegeu Daniel de que os outros olhassem nele e só vissem que ele tinha o Espírito Santo. O ter o Espírito Santo, o ser diferente, não livrou Daniel de ir para a cova dos leões. Porque esses homens aqui, eles tiveram a maior inveja de Daniel. E aí o verso 5 diz assim, verso 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la. Quer dizer, eles não conseguiram achar brecha na vida de Daniel, porque ele era fiel e não se achava nenhum erro e nenhuma culpa nele. E disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Quer dizer, vamos usar aquilo que Daniel faz de certo, né? Porque orar ao Senhor era o certo. Vamos pegar a confiança que Daniel tem em Deus, a fé que Daniel tem em Deus, o princípio que ele tem de orar 3 vezes ao dia. Vamos pegar isso e vamos tramar contra Daniel. E aí aqui diz que eles concordaram, verso 7, de que o rei estabeleça um decreto e faça um firme interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem que não seja a ti, ó Deus, seja lançado na cova dos leões. Aqui estava um decreto de morte para Daniel, porque eles sabiam do posicionamento. E Daniel deve ter se sentido pressionado? Sim. Apesar dele ter um espírito excelente, apesar do Espírito Santo habitar nele, ele era homem, carne, como eu e você. E nós nos afligimos. Quem se aflige aí quando vem uma palavra que você sabe, você fala assim, meu Deus. Porque quando é uma palavra que você consegue se ajustar a ela, que a sua mão consegue resolver, tudo está em paz. Mas e quando você olha e fala assim, isso aqui é um decreto do rei? Quem sou eu para mudar esse decreto?
eu não vou mudar o decreto. Eu penso, Daniel pensasse dessa maneira. Eu não vou mudar o decreto. Eu também não vou parar de orar. Então, para onde eu vou? E quantas das vezes nós passamos por aflições, por pressões, como Daniel passou? Como outros personagens bíblicos passaram? Como seu esposo passa? Porque é fácil, né, olhar para mim. A dor minha ela é terrível, a minha dor. Ela acaba comigo. Ah, mas você, isso aí, dor? Não. Do outro, a gente talvez não considere tanto. Mas eu queria falar para você o que Deus esses dias tem ministrado no meu coração. Queridos, as pressões não vão acabar. E quando eu penso nisso, gente, eu falo, Senhor, até quando? Aí o Senhor me diz o que Paulo falou, você ainda não lutou até o sangue. A pressão vai aumentar. Ser jogado na cova dos leões, ainda pode vir coisa pior. A pressão não para, queridos. As dificuldades, as lutas, elas não encerram. O que acontece é que nós vencemos as dificuldades, vencemos as lutas, mas o diabo, ele não vai te dar refresco, não. O diabo, ele não vai baixar a guarda para nós. Gente, o diabo não baixou a guarda nem para o próprio Jesus, né? Você lembra lá quando Jesus foi tentado? Ele tinha passado lá 40 dias sem comer, devia estar como? Cheio de fome, né? Aí o diabo vem e se apresenta para ele. E assim como nós, todos os dias, o diabo, ele vai vir para você com um prato de lentilha, sim, falando para você, troca, você está sofrendo demais, a dificuldade é muita, ninguém está vendo, ninguém está percebendo, pega só um pouquinho, só um bocado. O diabo não deu refresco, não deu refrigério para Jesus, ele não vai dar para a gente. Todos os dias ele vai ficar ali no teu encalço, te perturbando, mas eu e você somos como Daniel, nós temos sobre nós o Espírito Santo de Deus, e isso nos faz a tomar decisões acertadas. Acertadas. Um dia Jesus chegou para um homem e perguntou, o que você está precisando? Em vez dele falar assim, Senhor, eu preciso ser curado. Aí a pessoa foi reclamar. Porque a Maria passa na frente, mergulha, é curada, e eu não sou curado. O Joãozinho passa na frente, mergulha, é curado, e eu não sou curado. Queridos, nós precisamos aprender a dar respostas acertadas. E aí a gente vê aqui que Daniel... Verso 10, Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou na sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos, orava, dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele continuou constante na sua busca e na sua oração. Nós estamos no 8º dia, firmes, constantes na nossa busca e na nossa oração ao nosso Deus. E aí a gente pode aprender algumas coisas aqui. Primeiro, não ceda às pressões. Não
ceda às propostas malignas. Não ceda. Aqui nós vemos, 2 Pedro capítulo 3, verso 17, diz assim que a gente não deve dar ouvidos aos perversos, porque se nós dermos ouvidos aos perversos, nós corremos o risco de sairmos da direção do nosso Deus. Se Daniel aqui, ele pensasse, 30 dias, rapidinho, 30 dias, vai ser mole, eu já tenho um depósito com Deus, né? Deus sabe que eu oro, mas o que é 30 dias? Queridos, 1 minuto, 1 dia da nossa vida, sem a presença do nosso Deus, quão terrível será a nossa vida. Você compreende isso? Então não ceda às pressões, não ceda às mentiras, não ceda às vozes malignas, não ceda às propostas que o diabo te faz. Aí você se lembre logo, há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o seu fim é de morte. Daniel, ele não cedeu. Quando ele soube que a escritura estava assinada, ele entrou na sua casa. Quando você souber que existe um decreto de morte contra você, contra a sua família, contra um querido seu, contra alguém que você ama, corre para o seu lugar secreto de oração. Eu sei que você tem, e se você não tem, você precisa arrumar rápido. É uma bênção a gente estar aqui na igreja e juntos clamarmos e juntos orarmos. Mas lá na minha casa, quando eu não consigo falar com ninguém, se eu não tiver esse hábito de oração, eu não vou suportar. Então eu e você precisamos ser rápidos, subirmos para o nosso lugar secreto de oração. Faça como Daniel, não interrompa a sua oração ao Deus Todo-Poderoso, pois só Ele pode nos ajudar. E aí, aqui, todo mundo, o reino inteiro, estava fazendo o quê? Orando, somente pedindo, somente alguma coisa ao rei. Porque só tem anotação, só nos diz que Daniel foi jogado. Então a gente pensa, todo um reino estava o quê? Se dobrando ali e declarando e fazendo os seus pedidos somente para o rei. Aí eu quero falar igual a minha mãe e a sua mãe falava. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Vou falar novamente, eu e você somos como Daniel. Temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Saia daqui, não se esqueça disso. É o Espírito Santo que nós recebemos, que habita em nós, que nos faz perceber, eu e você não somos como todo mundo. O que você é, querido? Você é filho do Deus Altíssimo. Você é aquele a quem o Senhor chama de valente, de forte. É aquele que o Senhor diz, eu estou contigo, não temas, eu sou o teu Deus. É aquele que o Senhor diz, você pode sim passar por muitas aflições, por muitos temores, por muitas angústias, por muitos medos. Mas eu sou o seu Deus, eu te ajudo. Você não é
todo mundo. Você pode levantar as suas mãos e declarar comigo, fala: Senhor Deus, para ti, eu sou único, sou exclusivo, sou seu filho amado, e eu sei que o Senhor me ajuda para que eu permaneça em todo tempo de pé. Queridos, Deus nos ajuda, o Senhor nos ajuda. Já dizia o salmista, quando o salmista faz essa exclamação, se não fosse o Senhor na minha vida. Você compreende esse assim, ó? Eu acho que é de alívio, é de gratidão, é de reconhecimento. Se não fosse o Senhor na minha vida, os meus inimigos já me teriam engolido vivo. É forte isso, né, gente? Engolir alguém, um ser humano, né? A cobra engoliu um ratinho ali, né? Você compreende. Mas alguém engolir um ser humano vivo. E Davi, ele tem essa revelação de que se não fosse o Senhor nas nossas vidas, coitadinhos de nós. Então, queridos, Daniel, ele viu que ele não era como todo mundo. Ele viu que ele era uma pessoa diferente, que ele servia a um Deus diferente, que as suas orações chegavam aos ouvidos de um Deus diferente, de um Deus de verdade, de um Deus que é de eternidade a eternidade, de um Deus que não muda, de um Deus que é misericordioso, que é bondoso. Tenha essa certeza dentro do seu coração. Tenha essa certeza. Primeiro, você não deve ceder às pressões. Segundo, você não é todo mundo. Você é filho do Deus vivo. Isso é reconhecimento de paternidade. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer a paternidade de Deus por causa das dificuldades que encontra na família. E eu queria te falar, se porventura existe alguma dificuldade que te impede de ver Deus como Pai, eu queria que você hoje falasse: Senhor, eu recebo essa paternidade. Eu recebo essa diferença de ser filho, de ser amigo, de ser servo. Senhor, eu quero o diferencial da paternidade na minha vida. Eu acredito que Daniel sabia bem quem era o seu pai. Que Deus era o seu pai. E de que o pai não abandona o filho. Então eu posso continuar orando. Daniel podia continuar orando e fechar as janelinhas dele, mas o costume dele era janelas abertas, e ele continuou fazendo conforme ele sempre fazia. Daniel, quando eu falei, né, ele podia fechar a janela. Simplesmente, eu vou ficar aqui, ó, no meu secreto. Mas a oração de Daniel não era feita no secreto somente. Ele tinha as janelas abertas. Talvez fechar a janela seria assim: essa porta aqui da oração está muito estreita, né? Eu vou passar por essa daqui, ó, mais larga um pouquinho. Né? Fechar a janela, ninguém vai ver, ninguém vai saber. Eles não vão achar que eu estou orando.
porque eles sabem que quando eu oro, eu abro a janela. Então, eu vou só fechar um pouquinho, só vou fazer de conta. Só vou aqui, né? É dar só essa inclinadinha aqui para o lado. Não estou saindo do caminho, não. Queridos, nós precisamos compreender. Existem portas largas por todos os lados. E a palavra do Senhor diz que muitos passam por ela. Só que esse caminho é para a perdição. A porta estreita está difícil, mas você vai se ajustar a ela. Quem compreende o que eu estou falando? A porta estreita está difícil na sua família, mas Deus vai te dar graça. A porta estreita está difícil lá no seu trabalho. Deus, Ele vai te dar sabedoria. Deus, Ele vai te dar inteligência. Deus vai te dar tranquilidade. Deus, Ele vai te dar paz para você passar por ela. Daniel, ele não quis a porta larga, que parece que é mais fácil, que parece que é mais rápido, mas que leva à perdição. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu não sei quais são as situações na sua vida que você sabe qual o caminho que você precisa seguir, mas esse caminho está difícil, está apertado, tem te feito chorar, parece que ninguém te compreende, que ninguém te ajuda. Queridos, mas fala para o Senhor: Senhor, me ajuda. É o Senhor que pode mudar a minha sorte nessa situação. Fala para o Senhor, não se lamente com os outros que não compreendem e que nem tem como te dar resposta muitas das vezes. Mas o Senhor, nesta manhã, Ele está aqui e Ele quer te ouvir. Senhor, talvez alguém esteja se sentindo dessa maneira, espremido, Senhor, por essa porta que nós precisamos aprender a passar, que é a porta estreita, que tem sentido muitas dificuldades. Senhor, mas nós te pedimos, toma cada um de nós pela mão, nos faz avançar, Senhor, nos faz avançar, ó Deus, ó Pai querido. E enquanto avançamos, Deus, sabemos que o Senhor está agindo em nosso favor. Quem crê que nessa porta estreita, que talvez você esteja aí, Deus, Ele está agindo em seu favor. Deus, Ele está te ajudando. Deus, Ele está na sua frente. Igual criança, né? Pai e mãe, quando vai assim, vai tomando pela... Não, vamos passar por aqui, olha. Dá um pulinho aqui, ó. Aqui tem um pouquinho de água, para você não sujar os seus pés. Todos nós já fizemos isso. O nosso Deus faz isso todos os dias. E quando, mais um para a gente encerrar. Quando pressionados, lembre que a sua lealdade é ao Senhor. Gente, isso é muito importante. Nós devemos ser leais ao Senhor. Daniel aqui diz que Dário estava ali, era constituído ali o soberano ali naquela nação. Tinha os reis, tinha os sátrapas, tinha um monte de nome difícil aqui. Mas Daniel, ele sabia que a lealdade não era a Dário. A lealdade que ele devia era ao Senhor. E quando nós compreendemos isso, sabia que é muito mais fácil eu ser leal ao meu marido? Porque eu sou leal ao Senhor. Eu tenho uma aliança com Ele. Eu sei o que o Senhor tem para a minha vida, a respeito do meu casamento, da minha família, do meu trabalho. Eu sei o que Deus tem para mim. E se eu sou leal ao Senhor, o Senhor vai ministrando no meu coração assim, olha,
ó, você precisa fazer isso aqui. Tá todo mundo dizendo que aquilo lá é bom, aquilo lá é o da moda, é o top de linha agora. Você não precisa nem se preocupar com a sua família. Você não precisa se preocupar com seus filhos. Mal de você todo mundo vai falar mesmo. Mas você é leal ao Senhor. E aí o Senhor fala assim: filha, filho, você não precisa dar ouvido que o outro pensa de você, não. Mas se você der ouvido àquilo que eu digo ao seu respeito, você vai vencer com muito mais facilidade. Daniel compreendeu isso de tal forma. E quantas das vezes a gente fica pressionado e fica reclamando com Deus. Aí o Senhor pergunta para a gente assim, igual lá em Gálatas 1:10. Vem cá, você está buscando o meu favor ou o favor dos homens? Você pode responder para você mesmo? Giovana, você está buscando o quê? O favor dos homens? Daniel ouviu aquilo que ele disse e não orou. Você está buscando o favor de Deus ou o favor dos homens? Muitas das vezes, quando a gente busca o favor de Deus, quando a gente busca ser leal ao Senhor, o que nós vemos naturalmente é a cova dos leões. O que vemos naturalmente são as dificuldades do dia a dia. O que vemos naturalmente, mas eu vou sofrer de novo. O que vemos naturalmente é: o meu filho não tem me atendido. O que vemos naturalmente é: mas as dificuldades não acabam nunca. Mas eu queria dar uma boa nova para você. Assim como foi com Daniel. Daniel foi jogado lá na cova, queridos? Foi. Aí você fala: Deus. Mas foi lá no meio da cova dos leões que Deus trouxe livramento para o seu filho, que tinha um espírito excelente, chamado Daniel. Talvez é lá na cova dos leões, é lá no meio das suas aflições, das minhas aflições, que Deus vai trazer livramento e honra para você. Porque Daniel não foi só livre. Daniel foi livre dos leões, teve honra daquele homem quando chamou Daniel. Queridos, e o nome do nosso Deus foi exaltado. Porque o mesmo que ordenou um decreto também disse que todos deveriam servir, ouvir, fazer orações ao Deus de Daniel. Queridos, e é isso que Deus tem para nós. Ele tem escape, sim, porque Ele quer que a nossa alegria seja completa. Amém? Mas Ele também tem escape, porque Ele sabe que o nome dEle vai ser exaltado e glorificado. Porque nós sabemos que nós não damos, o Senhor não dá a sua glória para ninguém. E nós reconhecemos firmemente quem é que age na nossa vida. Então não temas, continue firme, continue clamando, continue profetizando. Talvez você está ouvindo o rugido do leão, que não é o da tribo de Judá. Gente, e ouvir o rugido de um leão traz uma palpitação para o nosso coração. A primeira vez que eu ouvi, eu quase me desesperei. Eu procurei, o Juninho era pequeno. Eu falei assim, cadê? Porque eu não sabia, nunca tinha ouvido. E eu falei, cadê o Juninho? Porque eu estava achando que estava acontecendo alguma coisa. Então, se você está ouvindo aí o rugido no seu ouvido, você vai ficar de pé agora.
pegar a sua cartela de oração. Fique de pé, queridos. Pegue a sua cartela de oração. O leão começou a rugir para Daniel quando esse decreto veio. Mas quando Daniel de fato se colocou ali dentro, foi colocado ali dentro daquela cova. Ah, queridos, a unção que havia em Daniel aquietou aqueles leões, fechou a boca deles. O Daniel não ouviu mais rugido algum. Eu acredito assim que ali naquele lugar ali, junto com aqueles leões, Daniel percebeu: esses leões não são tão fortes assim não. Aqueles que nos resistem não são tão fortes assim não. Porque o meu Deus, Ele é mais forte, Ele é mais poderoso, Ele é mais valente do que todo inimigo que vem contra nós, do que toda resistência que se opõe a cada um de nós. Em nome de Jesus, abre a sua boca, queridos. Você tem o mesmo Espírito excelente que havia sobre Daniel. Abre a sua boca e declare: Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor foi com Daniel ali naquela cova, assim como o Senhor trouxe livramento, trouxe honra, e o teu nome foi exaltado, ó Deus. Senhor, eu creio que assim será na minha vida, assim será com a minha família, assim será, Deus, em cada um dos meus pedidos. Senhor, haverá honra para ti, haverá exaltação para ti, Deus, porque o bem do Senhor vai se cumprir na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê, queridos? Então levanta as suas mãos comigo, fala comigo assim, fala: Senhor Deus, eu creio no poder da tua palavra, e eu sei, o Senhor não mudou, e o Senhor vai trazer à existência os meus milagres, e eu vou honrar, glorificar ao teu nome. Oh, aleluia, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Amém, queridos? Amém? Então saia daqui crendo que se você não ceder às pressões, que você só acreditar e viver, você não é todo mundo, você é filho do Deus vivo. Você vai vencer. O Senhor vai trazer vitória para a sua vida. A porta está estreita, está difícil. Continua firme. Continua firme. O seu coração está pensando em desistir? Bata no seu coração e fala: quieta, coração. Deus tem o melhor. Fica firme. Põe os seus olhos na promessa. Feche os seus olhos para os rugidos. Abre seus ouvidos. Abre os seus ouvidos para a voz poderosa de Deus te dizendo: em todas as coisas eu te faço vencedor. Amém, queridos? Amém? Nós estamos encerrados. Deus te abençoe. Você que está na sua casa, Deus te abençoe. À noite nós estamos aqui às 19 horas. Amém? Deus te abençoe. Cumprimente o seu irmão ainda que de longe e fala: você é filho do Deus vivo. Aleluia.